Bom dia, povo de Deus. Eu nessa manhã queria compartilhar com vocês sobre algumas coisas que têm passado aí, uma mensagem, algumas coisas. Eu queria trazer uma palavra segundo as Escrituras Sagradas, que está aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 12, que diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia a grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem que tocar. A primeira coisa que eu quero passar para vocês logo de manhã, né, que o Apocalipse, ele não é um livro para nos trazer medo. O Apocalipse não é um livro para nos trazer medo. O Apocalipse não é um livro para nos assustar. O Apocalipse não é um livro que a gente, meu Deus, meu Pai, oh meu Deus, agora, ai Jesus, o que vai acontecer? O que será de nós? Não. Eu quero dizer para você que o Apocalipse ele é a revelação. A revelação. E a Bíblia diz que Deus não deixa que nada aconteça que se Ele não venha revelar aos seus profetas, às pessoas que fazem menção da sua palavra. Então, o Apocalipse é nada mais, nada menos que isso. Um livro que Deus revelou e está revelando aos seus profetas. E vai trazer para a gente a menção do que vai acontecer. Mas eu preciso explicar para você qual é o principal assunto do Apocalipse. O Apocalipse ele começa falando do noivo e da noiva. Ou seja, de Jesus e a igreja. Nós somos o principal assunto do Apocalipse. O noivo, a noiva e o inimigo, é claro. O inimigo do noivo e o inimigo da noiva. Na verdade, ele é inimigo dos dois. O noivo, a noiva, o inimigo do noivo e o inimigo da noiva. Quem tem que ter receio do Apocalipse? Quem tem que ter medo do Apocalipse? Quem tem que se assustar do Apocalipse? As pessoas que não é noiva. Quem não é a noiva. Porque quem é a noiva não precisa se assustar. Ah, o sol vai escurecer dia 8 de maio. Será? Aqui diz, se você prestar atenção no que nós lemos, Apocalipse 8, versículo 12, é o que nós estamos lendo aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, que é a mesma coisa que aconteceu, se você prestar atenção, nas trombetas anteriores, ó. A primeira trombeta, no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 7. O primeiro anjo trocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Vai fazer a mesma alusão às pragas do Egito, cara. A mesma alusão às pragas do Egito. Ó, fogo e saraiva, igual aconteceu lá. Agora no versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como uma grande montanha ardendo em chama foi tirada ao mar. E essa parte se tornou sangue, água do mar. O mar fica sanguíneo. Depois a água doce se torna amarga, igual aconteceu lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Você viu descer fogo e enxofre aí? Você viu descer? Caiu alguma coisa no mar? O mar tá, eu tô aqui, ó, o mar tá lá normal. A água doce se tornou amarga? Então, amigo. Essas são as mesmas pragas que aconteceram lá. E aí eu quero ler com você. Nós estamos lendo Apocalipse 8, tá? Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 10. Êxodo 10. Eu quero trazer uma palavra de tranquilidade para você. Quero te acalmar nessa manhã, ficar tranquilo, fique em paz. Beleza? Beleza? Fiquei eu aqui um tranquileza, ó. Tranquilo, beleza? Presta atenção aí. Olha o que diz a Bíblia. A nona praga. Capítulo 10, versículo 21.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam palpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Versículo 23. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Gente, da terceira, a partir da 4ª praga do Egito até a 10ª, não atingiu o povo de Israel, cara. A mesma coisa aqui em Apocalipse 8. A terça parte. Lá, 3. E eu quero depois trazer uma mensagem para você, aonde a escuridão tinha uma importância maior que essa aqui. E o porquê? Sempre a escuridão relacionada à palavra 3. Terça parte, 3 horas, sempre. Aqui em Apocalipse 8, versículo 12, onde a gente está lendo, também é a terça parte. 3. Sempre. Oi. Sim. Dá um pouquinho de água, por favor. Oi? Água, por favor. E um pouquinho mais de café. Minha adjutora, Benidona. Gente, sempre. 3. E eu quero afirmar para você, nós estamos lendo Apocalipse 8, 12, só para a gente começar, que o Apocalipse ele vai falar sobre o noivo, a noiva e o inimigo do noivo e da noiva. Ele vai falar sobre o ápice desse inimigo, desse noivo e da noiva, que é o casamento. Mas antes do casamento tem o julgamento. E por que tem o julgamento? Tem o julgamento porque Deus, ele traz as consequências do pecado. Deus ainda está irado, tá bom? A graça alcançou alguns, outros não foram alcançados por essa graça. E os que não foram alcançados por essa graça ainda, continuam fazendo coisas que não agradam a Deus, então Deus manifestará a sua ira. Simples assim. Tá bom? Mas como em Êxodo, que Deus foi derrubando Deus por Deus ali dos egípcios, também Deus vai mostrar através da sua ira a sua graça. Entendeu? Vai mostrando. Olha, igual agora nesse período da pandemia, né, enfermidade, que as pessoas se aproximam mais de Deus. Se aproximam mais de Deus. Olham para a Bíblia e falam: meu Deus, Jesus está voltando. Está voltando mesmo. É só para isso. Então o Apocalipse ele tem um objetivo: apresentar, falar do noivo, da noiva e do seu enlace, do seu casamento. E o inimigo. O inimigo do noivo e da noiva, o inimigo da igreja e de Jesus. Acabou. O restante são assuntos que acontecem por causa de situações que ainda nós ocasionamos através do pecado. Tá legal? Se você prestar bem atenção, tanto lá no Êxodo, que os filhos de Deus não foram atingidos pela escuridão, se você prestar bem atenção aqui também, Apocalipse 8, verso 12, diz que a terça parte do sol, da luz das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Uma parte não vai receber luz. Uma parte não vai receber luz, nem de dia, nem de noite. Uma parte. Tá legal? E eu quero que você entenda o porquê da escuridão. A escuridão tem um objetivo. Eu quero que você entenda o porquê. Porque a escuridão, ela tem um objetivo. Qual o objetivo dessa escuridão? Aqui, ela vai falar do juízo de Deus. Cara, é maravilhoso o que eu vou falar para você agora.
É maravilhoso. Talvez, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguém pregando sobre isso. Mas é maravilhoso você saber o que acontece. Por favor, se você tiver algumas pessoas que tenham dúvidas sobre esse assunto, chama aí. Bom, importante demais sobre isso. Por quê? Aí eu quero trazer para você, nós lemos Apocalipse 8, e eu quero trazer para você Mateus 27, onde está o verdadeiro objetivo da escuridão. Por que os egípcios tinham muito medo da escuridão? Tá bom? Por que os egípcios tinham muito medo da escuridão? Não é que eles veneravam o sol. Eles tinham medo da escuridão. E há um objetivo por que eles terem medo da escuridão. Quero acompanhar aqui a hora aqui. Tá bom o horário. Eles tinham um objetivo. Por que tinham medo da escuridão? Eu quero ler com vocês. Isso está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, tá bom? Os 3 evangelhos sinóticos. João não fala sobre, tá? Então, por que João não falar sobre essa questão? E eu quero abrir para vocês aqui. Bom, esse é o papel do pastor. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente aprende, por isso que a gente vai para o seminário, conhece a palavra, aprende. A teologia, ela é uma faculdade, gosta das faculdades, né? Você vira um pesquisador. Né? O objetivo é esse, para você aprender, conhecer, esclarecer a palavra aos outros, né? Então, Mateus 27, 45, se puder abrir aí, enquanto você vai abrindo, eu vou me deliciando aqui num cafezinho. Vai de cafezinho? Vai de cafezinho? Alguém quer cafezinho? Graziane, ó, Cristiana trouxe água pra mim, ó. Aí, ó. Faltando lá. Cafezinho e a água. Priscila, beijo no coração, filha. Deus abençoe. Bibiu, galera que tá aí. Obrigado aí, gente. Silvia. Ó. Todo mundo que tá aí. Beijo. Quer café, Bibiu? Mateus 27, versículo 45. Abre aí, pra gente poder acompanhar, por favor, em nome de Jesus. O cafezinho. Olha só. Há um porquê da escuridão. Há um porquê. Bem-vindo, Carlos Monteiro do Nascimento. A gente está lendo aqui, Carlos, Mateus 27, 45. A gente começou lá em Apocalipse 8, falando sobre a escuridão, e agora estamos aqui em Mateus 27, 45. Há um porquê da escuridão, e aqui tem o ápice do porquê da escuridão. Aqui tem um ápice do porquê da escuridão. Aqui, bem-vindo, Jonas, Mateus 27, 45, Jonas. Aqui tem o porquê que os egípcios tinham tanto medo da escuridão. Tem um porquê que eles tinham medo da escuridão. Em Apocalipse 8, 12, como a gente leu aqui, que eu falei para vocês, né, que fala ali da terça parte dos luminares, né, sol, estrela, lua, não dá o seu brilho. Não é que a lua e a estrela e o sol foi atingido. O que atinge é uma parte da terra que não vai receber iluminação. Nem de dia, nem de noite. Vai ser tudo igual. Beleza? Uma parte da terra não vai receber iluminação. Vai ser tudo igual. Não vai ser diferença de dia e noite. Tá? Mas, para você ficar tranquilo, é igual aconteceu no Êxodo. É igual aconteceu lá no Egito. Não é? Se você prestar atenção, versículo 7 fala de saraiva, de fogo. Depois fala de uma estrela que bate no mar e o mar vira sangue. Depois a água doce fica amarga. Igual aconteceu no Egito. Beleza? Presta atenção que está relacionado à palavra 3, tá, gente? Desculpa, é o número 3. Por favor, presta atenção nisso. Legal? Mateus 27, 45 diz uma coisa bem legal.
desde a hora sexta, lembrando que para esse momento do judeu, a primeira hora do dia era 6 horas da manhã. Então a hora sexta é meio-dia. Certo? Desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, às 15 horas, 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, aí eu quero parar aqui, sol 45, para a gente entender. Na hora que o sol tem a sua maior força, que ele está mais próximo da terra, meio-dia, houve trevas. Lá em Êxodo diz que as trevas eram tão densas, tão fortes, Duduzinho acordou, tão densas, tão fortes, que as pessoas ficaram sentadas 3 dias no mesmo lugar, os egípcios. E era o que eles mais temiam ao longo de toda a sua existência, era esse dia, era esse momento. As trevas sempre vai estar alocada aqui na Bíblia como dia de juízo. Você vai ver isso em Isaías, vai ver isso em Zacarias, vai ver isso em Amós, vai ver isso até escrito por Pedro, em Hebreus. Sempre alocado ao dia do juízo, ao momento. Mas aqui, se você prestar atenção, a hora em que Deus está trazendo, né? E aí você pode fazer, já houve bastante especulação sobre isso aí, né? Que o deserto trazia uma nuvem de areia e escurecia e aquela coisa toda. Tem uma série de especulações, né? Mas aqui não fala de vento, não fala de um eclipse lunar de 3 horas. Aqui só fala que o sol não deu sua luz durante 3 horas. Cara, é exatamente tudo igual. 3 dias, 3 horas, terça parte. 3 dias, 3 horas, terça parte. Mateus 27, 45. Bom, gente, 3 horas, no momento mais de maior força do sol, do seu esplendor, no momento que o sol tem o seu esplendor, você me bem-vinda, Camila, estamos lendo Mateus 27, 45, do seu esplendor, a hora que der o seu esplendor de força, há uma escuridão na terra no momento do sacrifício de Jesus. 3 horas dura a escuridão. E aí eu quero que você preste bem atenção, porque ele diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A ideia, gente, é que o momento que Deus, no momento da escuridão, Ele não está vendo a terra. Essa é a ideia. É a hora onde Deus está trazendo o seu juízo. E nesse momento que Deus não está vendo a terra, e o que está encobrindo a terra? Os nossos pecados. No momento que Deus não está vendo, por isso a questão de desamparar, de não estar vendo, eu quero que você entenda que esse período de escuridão, aqui de Apocalipse, e aqui de Jesus, nada mais é do que um período em que as pessoas estão cometendo tanta coisa. É o que eu falei na última live sobre os sinais de Jesus em relação a pessoas e não a coisas que acontecem na terra. Onde as pessoas estão cometendo tanta coisa que Deus julga. E nesse período aqui que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus desamparou Jesus, não está mais olhando. O nosso pecado causa um asco, causa um nojo,
causa em Deus uma repulsa. É como se você olhasse um prato com aquelas coisas que você mais repugna, com aquilo que você mais tem asco, mais tem nojo, mais te causa náuseas. E aí, para aí, cachorro, ele quer participar. Para, cachorro. Bota o cachorro pra dentro, gente. Bota o cachorro pra dentro. É como se você, ao olhar aquilo que mais te dá nojo, virasse o rosto e fizesse assim. Aquilo que mais você chega e fecha os olhos. É isso. Porque naquele momento, Jesus está carregando o meu e o seu pecado. É isso que é a escuridão. Só isso. Só isso. Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida do que está sendo falado até agora aqui? A gente leu Apocalipse 8, leu Êxodo 10 e agora Mateus 27. Alguma pergunta, alguma dúvida? Enquanto vocês perguntam, eu demoro. Lembrando que Apocalipse 8 faz menção igual às pragas do Egito. E eu quero te mostrar, olha aí, olha o céu azulzinho, olha aí lá o mar lá, vê se ele virou sangue. Vê se o mar virou sangue. Vê se as águas doces viraram amargas. Não aconteceu nada disso. E eu quero te afirmar que Apocalipse é o livro do noivo e da noiva. Né? Ele vai falar de um futuro maravilhoso, onde o principal objetivo é entender o casamento do noivo e da noiva, da igreja com Cristo. Tá beleza? E aqui, se você prestar bem atenção, nós lemos aqui versículo 46, Mateus 27, por volta da hora 9. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. A hora 9, gente, era a hora do sacrifício. Nesse horário, lá no templo, e aí você vai ler em Lucas 23, vai dizer que o véu do templo se rasgou. Nessa hora, lá no templo, estão fazendo o sacrifício, que é a Páscoa. Estão fazendo o sacrifício lá no templo. E de repente os sacerdotes tomam um susto quando vê o véu grosso, dessa grossura, era mais de um véu. Tinha o véu do santuário do santo e o véu do santuário do santo dos santos. Eram dois santuários. O local dos gentios, o local onde só ficavam os judeus lá de fora, judeus aqui, o santuário santo, e depois o santo dos santos. Então tinha o véu que separava daqui para o santo e o véu que separava do santo para o santo dos santos. Ambos rasgaram, cima a baixo, grosso, e fica exposto lá a Arca da Aliança. O lugar do sacrifício fica exposto. O sacerdote deve ter dado desespero, né? Na hora do sacrifício, Jesus está morrendo na hora do sacrifício. Ninguém sabia porque a hora do sacrifício era 3 horas. Ninguém sabia. Por que a hora do sacrifício é 3 horas da tarde? Por que 3 horas da tarde? O pessoal fazia, mas ó. Por que 3 horas da tarde? Ninguém sabia. Fazia. 3 horas da tarde. Por quê? Não sei. Deus mandou lá, escreveu. Deus mandou, falou com Moisés lá. Moisés escreveu aí um livro pra gente aí, chamado Levítico. A gente cumpre. Depois repetiu em Deuteronômio, a gente cumpre. Mas a gente não sabe por que é 3 horas, não. Mas é 3 horas. Se você prestar atenção lá, com Elias,
Quando ele está lá no Monte Carmelo, que a galera que gosta de pregar, gosta muito de falar do fogo do céu. Esse é fogo do céu! Se você prestar bem atenção, Elias fica o tempo todo debochando da galera. O tempo todo. Aí a Bíblia diz assim, e na hora do sacrifício, ou seja, a hora nona, ele falou, opa, para. Na hora da nona. Pode ler lá depois. E na hora do sacrifício, ou seja, na hora nona, a hora do sacrifício. Gente, está muito baixo aí o áudio? Está muito baixo o áudio? A hora nona, ele para. Opa, agora é a hora do sacrifício. E aí desce fogo do céu e consome. E o povo reconcilia e a chuva volta. Aquilo nada mais, nada menos do que uma reconciliação, que é o que está acontecendo aqui. A hora do sacrifício era às 3 horas da tarde. Mas por que às 3 horas da tarde? Por quê? Porque haveria trevas de meio-dia até às 3 horas da tarde. As trevas cobririam aquele lugar e o sol não daria o seu resplendor de meio-dia até as 3 horas da tarde. Por isso o sacrifício era às 3 horas da tarde. Ou seja, na hora do sacrifício, a hora nona, 3 horas da tarde. Lembrando que a primeira hora do dia, 6 horas da manhã. A sexta hora do dia, meio-dia. E a hora nona, 3 horas da tarde. 3 horas de escuridão. Por quê? Porque simbolizava o juízo. Porque simbolizava o momento que o pecado estaria sendo apresentado. E Deus estaria removendo através de Cristo o pecado. E assim vai. Por isso os egípcios tinham tanto medo da escuridão. Por isso eles tinham medo da escuridão. Por isso que eles agradeciam. E eu quero que você preste atenção, que as coisas elas são assim, e com o tempo ela vai ficando assim, ó. Alguém ensinou para eles que o momento em que o sol não desce o seu esplendor seria também, além do dia do juízo, também seria um momento em que aquela pessoa que estaria sendo sacrificada, né, seria representando Deus. Então, as pessoas agradeciam pela manhã que o sol mais uma vez apareceu. Não chegou o dia do juízo. Ficavam felizes. Uma coisa vai levando a outra, até que de repente chega uma hora que o pessoal está adorando o sol, e não quem criou o sol, e não porque o dia nasceu. A ideia de nascer o dia é exatamente por causa disso. Chegou-se a um ponto das coisas que, como eu estou dizendo, as coisas são assim, elas vão ficando assim, ó. A ideia de dia nascer é exatamente por isso. Acreditava-se que o sol morria e nasceria. Que todo dia ele morria e nascia, morria e nascia. Era essa a ideia. A ideia, vocês aqui estudando um pouquinho de história vão entender o que eu estou falando. Vão entender o que eu estou falando. Que a Terra era plana e que se você navegasse até o extremo da água, caía lá não sei aonde, no abismo. Era essa a ideia. E se você prestar atenção nas religiões orientais, elas vão ter uma história igual dos nossos Gênesis, da obra da criação. Mas a deturpação se vai, como eu falei, as coisas são assim e vai, ó, invertendo. Então entendia-se que o sol nascia, morria e nascia no outro dia. E vencia as trevas. Põe fim às trevas. Que é o que eles tinham tanto medo. Porque a escuridão simbolizava o juízo de Deus. O juízo de Deus. Eu quero te afirmar, não sei quanto tempo a gente já está aqui. Eu quero te afirmar
voltando lá para Apocalipse 8, que assim como em Apocalipse 8 fala sobre uma terça parte dos luminares não dá, a ideia é luz a algum lugar na Terra vai ficar sem luz. Vai ser igual, dia e noite. Mas também você lê no versículo 7 do capítulo 8 que o mar é atingido. Cai fogo e enxofre, igual em Êxodo. E essas coisas não aconteceram, gente. Se elas não aconteceram, então a escuridão também não vai acontecer. Beleza? Fique em paz. Deus está no controle. Como esteve lá no Êxodo. Nós lemos aqui o capítulo 10 do livro de Êxodo, que quando houve a escuridão lá, havia escuridão só no Egito. Lá onde o povo de Deus estava, havia luz. Gente, fique em paz. Fica tranquilo. Tranquiliza esse coração. Acalma-se a sua mente. Guarda-te do Senhor. Fica tranquilo. Bota um glória a Deus aí, isso aí, Gilmara. Bota um glória a Deus. Deus ainda está no controle, meu irmão. Fica assustado não, fica assustada não. Entendeu? Estão colocando aí, dia 8 de maio vai escurecer. Vai escurecer o quê, meu irmão? É o que diz aqui. A Bíblia diz que nada acontece sem que Deus revele aos seus profetas. Nós lemos aqui Apocalipse 8, versículo 12. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas. Nós lemos aqui. Gente. E nós lemos também, eu falei com vocês no início, que o livro de Apocalipse não é um livro para assustar ninguém. Para ninguém ficar com medo. O livro de Apocalipse ele tem um cerne. Ele tem um centro, ele tem um objetivo. Falar do noivo e da noiva. E o inimigo do noivo e da noiva. Acabou. O objetivo dele é falar do nosso casamento, do casamento, da união da igreja com Cristo. O objetivo dele é dizer que vai acontecer algumas coisas, mas a igreja vai ser guardada. A igreja vai se apresentar diante dele até quem passar pela tribulação, porque a Bíblia diz aqui, que disse João, o Apocalipse ele tem uma coisa interessante que eu quero que você guarde isso. Tem horas que João está olhando para a terra, porque os acontecimentos estão na terra. Tem hora que João está olhando para o céu, porque os acontecimentos estão acontecendo no céu. E tem outra coisa importante, ele não está em sequência. Não quer dizer que o que está acontecendo no capítulo 6, vem antes do capítulo 15. Não, às vezes o que está acontecendo no capítulo 15 vem antes do 6. Por isso tem que estudar. Beleza? Por isso tem que estudar, cara. Tem que ler. Tá bom, gente? Tem que ler. O livro, ele vai falar de algo que é mais importante pra gente. Que mesmo quem passar pela tribulação. João diz, quem é essa grande multidão? Ele falou assim, aqueles que vieram da grande tribulação. E foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus salvou eles. Eles vão fazer parte de uma coisa maravilhosa. Uma multidão que não se pode contar. A ideia, como eu falei, da escuridão, do juízo, a ideia da ira, a ideia de Deus se mostrar, é para que o povo possa voltar para Ele. A ideia é que o povo possa se voltar para Deus. Essa é a ideia. Que o povo possa entender Deus. E, infelizmente, algumas pessoas não vêm pelo amor, vêm pela dor. Infelizmente, algumas pessoas só vão se voltar para Deus quando lhe tirarem os seus privilégios, o seu conforto. Enquanto não tirar o privilégio, enquanto não tirar o conforto, ele não vai se voltar para Deus. E eu quero terminar aqui
lendo uma coisa maravilhosa que eu acho que pouca gente sabe. Jesus, ele tem a primazia de tudo. Ele é o primeiro em tudo. Tudo. No versículo 51 diz: eis que o véu do santuário se jogou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52, presta atenção. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando Jesus rasgou o véu que separava, quando Jesus tirou aquilo que separava e fez-nos acesso aos céus, aí eu quero prestar atenção nisso aí. 3. Está prestando atenção no 3? Sexta-feira, Jesus sofre no seu lugar. Sábado é o dia do silêncio. Domingo, a primeira luz que nasce é a luz do sepulcro. Jesus ressuscitou. Sábado é o dia do silêncio. Assim, as 3 horas de escuridão também simbolizam o silêncio. Silêncio. Assim como o povo lá no Egito ficou 3 dias sentado no mesmo lugar, as 3 horas também de escuridão, a escuridão das 3 horas, também simboliza o silêncio. O silêncio. Mas a primeira coisa que você precisa entender, aliás, o que você precisa levar de mais importante disso tudo é: naquele dia, fecha a sexta-feira, entra o sábado. Naquele dia, entra o momento onde Jesus rende o espírito lá na cruz. O corpo é sepultado, mas o espírito está vivo. Permita esse erro de português: Deus é imatável, imorrível. Ah, porque você não falou imortal? Eu queria falar isso, imatável, imorrível. E o que acontece? No primeiro dia do sacrifício, segundo dia o silêncio, terceiro dia a ressurreição. No versículo 52, diz que os sepulcros se abrem e pessoas saem de dentro do sepulcro, vivas. E aonde estão essas pessoas? Jesus é o primeiro em tudo. A morte de Jesus trouxe vida para muita gente. A escuridão não encobriu, não pôde encobrir, não encobrirá a ressurreição de Cristo. E é por causa disso que a Bíblia diz que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. A escuridão, a falta de luz, vai acontecer um dia. Mas tudo isso que eu falei vai acontecer também. Tudo que eu falei vai acontecer também. Primeira trombeta, versículo 7. Segunda trombeta, versículo 8. Terceira trombeta, versículo 10. A quarta trombeta, versículo 12. Que aí é onde eu falei da escuridão. Tá bom, gente? Mas tem a trombeta mais importante de todas, que é a trombeta sétima, que é como eu falei, Apocalipse fala do noivo à noiva e o casamento, que é como a marcha nupcial. A marcha nupcial, que vai tocar, abrindo os caminhos do noivo e a noiva. E a coisa mais legal do noivo e a noiva é que, ao mesmo tempo que nós somos a igreja, a noiva, nós também somos os convidados. Nós somos ao mesmo tempo a noiva e ao mesmo tempo os convidados. É como um pastor
né, que vai casar sua filha. Ele mesmo leva a filha até o altar e chega lá, ele mesmo entrega para o futuro genro, né, noivo, e ele mesmo oficializa a cerimônia. É a mesma coisa, gente. Nós somos a noiva e nós somos os convidados, né? Vamos fazer parte dessa grande festa. Então eu quero dizer para você nessa manhã, eu acho que tem 1 hora de transmissão, eu acredito, ou 45 minutos, quase 45 minutos de transmissão. O período da nossa escola bíblica dominical vai até um pouquinho mais, porque lá tem as perguntas, lá tem as colocações, então vai um pouquinho mais. E nossa escola dominical tem sido bastante interativa, bastante ativa, bastante legal. E eu quero falar com você nessa manhã. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Deus abençoe você também, Lanúcia, Jaqueline. Fique em paz. Bom. Fique em paz. Deus está no controle. E todas as coisas, quando acontecem por permissão dele, por vontade soberana dele. Acontece porque há um objetivo. Tudo tem um objetivo. Como eu falei com você, as pessoas cumpriam lá de Levítico e Deuteronômio o sacrifício às 3 horas da tarde, mas ninguém sabia o porquê. Por que não meio-dia? Por que não 9 horas da manhã? Por que 3 horas da tarde era o sacrifício? Ninguém sabia, mas cumpria. Até que vem Mateus 27, Lucas 23, que diz pra gente que há trevas de meio-dia a 3 horas da tarde. Ah, agora eu entendi por que 3 horas da tarde. Ah, por que 3 horas? Por que 3? 3 é o número de quem, gente? 3. A numeração tem importância pra caramba, tá? Não é à toa que Deus escreveu um livro com números. 12, número 10, tudo isso tem importância para Deus. Muito. O número fechado, que é o número 10, tudo tem importância. Legal? 3, a Trindade. Né? Nunca se esqueça que a Trindade ela atua todos os tempos. Tá? Desde Gênesis até Apocalipse, a Trindade está junto. Diferente da gente que se um colega está mais do que eu fico com inveja. Ou se eu estou mais que um colega, ele fica com inveja. A gente tem esse problema, né? Com Deus não tem isso não. A Trindade não tem isso não. Então, fica tranquilo, fica em paz. Há sempre um propósito, há sempre um objetivo para tudo. Sempre há. Sempre haverá um propósito e um objetivo para todas as coisas. Não há escuridão. Se houver, tem um objetivo, tem um problema, tem um porquê. Bom, que Deus te abençoe nessa manhã. Forte abraço. Estamos aqui terminando essa escola bíblica dominical ao vivo, eu aqui em casa, você na sua casa. Logo mais às 7h30 estaremos às 19h30 realizando o nosso culto também, online. Se você quiser participar, fique à vontade. Quiser transmitir para outra pessoa, fique à vontade. É assim que termina aqui, eu gravo esse programa aí para botar no YouTube, porque alguns irmãos lá da igreja não tem Facebook, principalmente os mais idosos, né? E aí eu boto no YouTube para eles assistirem e eles assistem, né, no canal, que eu nem sabia que tinha. Né? Cada página, acho que cada conta do YouTube tem um canal, eu nem sabia. Quem usava era meu filho. Eu lá gravo lá e passo para algumas pessoas. Bom, que Deus abençoe você nessa manhã e ao longo desse dia. Eu quero orar por você, né? Que Deus te abençoe. Lisete, Deus abençoe. Carla, Deus abençoe. Eu quero orar por você nessa manhã, né? Se você tiver algum pedido aí especial, coloca aí para a gente estar orando, em nome de Jesus, né? Por favor. Se tiver alguma coisa, mesmo que depois da live eu leio e oro, tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã
e ao longo desse dia. Um bom dia para você, bom dia e um bom domingo. Bom domingo. Deus te abençoe. Mais tarde, às 9h30, nosso culto online, aqui na página no Facebook também. Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia para você. Bom dia, Dalton. Deus abençoe. Senhor Deus, eu quero pedir pela vida do meu irmão, meu amigo que está conosco aí, que assistiu, que assiste esse momento com a gente. Que o Senhor possa estar dando a eles um bom domingo, uma boa semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Um bom domingo, um bom momento, um bom relacionamento com a família. Tranquiliza esses corações, essas almas, para que possamos entender que o Senhor é Deus e que nada foge do seu desígnio, nada foge do seu controle. Ajuda a gente nessa manhã e ao longo desse dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Entra em cada lar, em cada família, em cada casa. Quem estiver assistindo, das pessoas que eles estão pensando agora, os parentes deles, amigos, vizinhos. Ajuda-nos, Senhor. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Dalton. Obrigado, Nélia. Obrigado a todo mundo que assistiu. Bom dia para vocês. Deus abençoe de coração, tá? Bom domingo a todos. Fique com Jesus. Tiago, Deus abençoe, Tiago. Forte abraço para todo mundo aí. De coração. Bom dia para todo mundo. Deus abençoe.